Fala comigo, Colorado e Colorada de todo o Brasil, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Vamos atualizar as notícias do Internacional? Vamos lá, então, porque, por incrível que pareça, tem começado um movimento aí nos bastidores do Inter, questão de contratação. O Inter já fez a contratação do zagueiro ontem, né, no Maripan, e agora está em busca de um outro zagueiro, para nossa felicidade, né? Pelo menos em quantidade o Inter está buscando zagueiro. A gente só espera que eles tenham uma qualidade melhor do que as que nós temos atualmente no Beira-Rio, né? Que sejam melhores que o Cleiton Sampaio e o Juninho, a gente já está feliz. Então, não, como a gente vem falando, não vai ser uma grande contratação, não vai ser uma contratação de encher aeroporto, não vai ser uma contratação que talvez nem chegue pelo aeroporto, mas vai ser uma contratação que é o que dá para fazer no momento, gente. A gente tem que ter os pezinhos no chão, saber que o Inter sequer conseguiu fechar o patrocínio Master ainda para esse ano, então pezinho no chão e vamos torcer para que o Inter consiga ser criativo e acertar nessas contratações. Antes da gente começar a ver os vídeos aqui do Alexandre Ernest, eu peço a você para que se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, canal de Colorado para Colorado, aquela coisa de sempre. Se você for torcedor de outros times, você também é bem-vindo, pode, a zoeira tá liberada, desde que com respeito, né, gente? Vamos manter o nível, tá bom? Então, é o seguinte, conto com vocês aí para fazer o canal crescer cada vez mais. E vamos lá, vamos ver o que o Ernest tem a nos falar a respeito da venda de um lateral. Isso mesmo, o Internacional vendeu um lateral e garantiu alguns milhões para o cofre. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Fala aí, Ernest. Vamos pensar o seguinte, o Inter deve ganhar na casa dos 5 milhões de reais do Vitória na metade dessa temporada aqui, por conta da negociação com o Ramon. O presidente do Clube do Nordeste tem declarado em algumas entrevistas que está para renovar, para não só renovar, né, mas para ampliar o vínculo do Ramon lá no Vitória, e a partir disso, né, encerra o empréstimo e aí ele fica em definitivo lá. O Inter contratou esse jogador desde o Olympiacos da Grécia e a partir disso ele fez 11 jogos aqui. Para tu ter uma ideia da diferença de performance, lá ele já fez 47 jogos. Só nessa temporada que tem gols, tem assistência marcada e tudo mais. Tá, que a gente tem que considerar também que a gente tinha o Bernabé na lateral, né? Então não, ele era reserva do Bernabé. E o Bernabé vivia um bom momento naquela fase, então ele não teria como jogar também, né? Mas as poucas vezes que ele jogou, ele se mostrou insuficiente. Mas isso acontece, né? Às vezes o cara sai de um clube, vai pro outro e deslancha. Paciência, acontece. No Inter não se deu, mas lá se deu bem, vai ver o calor, sei lá. A praia, né? O Inter tem um prejuízo, indiretamente, né? Porque pagou 9 milhões, quase 10 milhões de reais pelo Ramon, o que comprova, né? Que o problema do Internacional não é falta de dinheiro, a questão não é só financeira, a questão também é saber usar o dinheiro que tem. Se tu pegar o Cleiton Sampaio, foi gasto 10 milhões de reais, se tu pegar o Juninho, foi gasto 10 milhões de reais, se tu pegar o Ramon... O absurdo do Cleiton Sampaio é o contrato de 4 anos ainda, né? Foi gasto 10 milhões de reais, o Richard 900 e alguma coisa mil, a gente vai botar mais 5, então só aqui a gente tem 35 milhões assim, ó, brincando, né, com os ventos aí que sopram na beira do Guaíba. E aí, meu amigo, é claro, né, que a gente não vai ter dinheiro para conseguir fichar jogadores importantes a partir do momento que a gente pega e bota dinheiro nesses jogadores que não acrescentam em nada pro grupo do Paulo Pesolano ou então pra camisa do Internacional. Em compensação, tem 2 jogadores da base do Internacional que vem chamando a atenção do Abel, do Pesolano, comissão técnica como um todo, mas também de clubes do exterior. O Vissel Kobe, do Japão, ele tentou contratar o João Vitor, atacante do Internacional, que fez agora alguns jogos pelo Campeonato Gaúcho, também esteve presente na Recopa Gaúcha lá em Pelotas, né, quando o Inter venceu o Brasil e foi campeão. E em meio a essa possibilidade de negociação, eles queriam um empréstimo com uma opção de compra, o João Vitor não quis ir. Por quê? Porque tanto ele quanto o seu irmão, o Luiz Felipe, eles queriam nas graças do Abel. O Abel gostou muito da questão tática, da questão técnica e de quanto os guris são centrados, tanto o quanto eles são interessados em aprender, ouvir, produzir, tudo que muitos guris hoje da base já não são, né? Que bom aí então que o Inter está conseguindo renovar o contrato desses jogadores, né? Seria um absurdo o Inter perder esses jogadores que ainda estão na base, porque afinal de contas a possibilidade que o Inter tem de conseguir de alguma forma reverter essa situação financeira é fazendo vendas, fazendo a venda grande. E como é que ele vai fazer a venda grande? Trazendo jogador da base, né? Revelando jogadores da base, dando oportunidade a jogadores da base, que não adianta você ter um jogador da base pronto para começar a jogar e você não dá oportunidade a eles, ficar trazendo jogadores que não têm condição, mas que vêm da Argentina, do Uruguai, do Chile, da Casa do Chapéu, jogadores ruins que ficam barrando a subida dos jogadores que vêm da base. Então,
muito boa a atitude aí, principalmente deles, de não querer ir, né? Eles sabem que podem ir para uma Europa da vida e não se esconder no Japão, então a decisão deles foi muito boa e que bom que o Inter vai conseguir renovar o contrato desses jogadores aí. Como eu disse, a chance que o Inter tem de sair dessa pindaíba que se encontra é vendendo jogador. Então tem que segurar a base, cara, não tem jeito, tem que segurar os caras e dar oportunidade para eles jogarem. Porque se não jogar, como é que eles vão chamar a atenção dos outros, né? Vamos ver aqui então o que ele fala a respeito da possível contratação de mais um zagueiro. Talvez esteja chegando mais um zagueiro aí. Mais um zagueiro aí, vamos ver. Eu quero falar com você sobre o Kevin Lomônaco e algumas decisões que o Inter está tomando agora no seu departamento de futebol. Ontem, quando consegui confirmar que o Inter estava contratando o Guillermo Maripan, um chileno, 32 anos, já falamos sobre isso. Faz o seguinte, ó, tá aqui, ó, essa aqui, ó, essa thumb aqui, ó. Dá uma olhada na timeline e pega tudo que a gente conseguiu apurar sobre isso, tá? Mas ontem, quando eu tava falando com algumas pessoas do vestiário e tal, me disseram o seguinte, cara, agora a gente vai ter que fazer uma avaliação mais precisa para a questão de pila, dinheiro, né? Podemos trazer gente? Claro que podemos e vamos trazer gente. Mas agora a gente precisa fazer algumas saídas para liberar folha, porque o Guillermo Maripan... As saídas ideais a gente já sabe quais são, né? Borré tem que sair. O Rocher tem que sair. O Alan Patrick tem que ver qual é que é dele, né? Se vai jogar ou não. Porque do jeito que ele tá, é um prejuízo gigantesco pro Inter. Tem um jogador de quase 2 milhões que não joga e quando joga não sai do chão. Os grandes salários, gente, não tem jeito. Ele vai botar mais 1 milhão na folha, então o Inter, que não ia gastar além do que já estava previsto, tem de tirar pessoas. Se fala na saída do Richard como a rescisão, Ronaldo, Cleiton Sampaio, possibilidades aí de pessoas, de jogadores graúdos aí, né? O Thiago Maia, o Rafael Borré, o Alan Patrick, eu acho que não, mas o Thiago Maia, o principal é o Thiago Maia, tá? Principalmente porque tá nessa ruim aí de assina, não assina, contratação, a renovação e tal. É um jogador abaixo de 30 anos e o Inter não quer ficar servindo de janela aí ou fazendo lobby pro jogador acabar ganhando uma valorização, no final do ano sair de graça e o Inter fica aí no pincel. Então a ideia é botar um dinheiro ainda, mesmo que seja diminuto em relação ao que pagou, mas o Thiago Maia. E a partir disso, aí nós temos grana também para trazer mais jogadores, né? O que se fala do Lomônaco na Argentina é que o Inter fez contato com o Independiente, que o Inter gostaria de conversar sobre o jogador com o Independiente e que haveria interesse, sim, de negociar com o jogador, que é um zagueiro de 24 anos. Por que o Inter também quer esse jogador? Porque o Inter quer rejuvenescer a sua defesa. Ou, além de rejuvenescer o seu time, dar mais qualidade. O Kevin Lomônaco já jogou aqui no Brasil, né? Jogou no Atlético Paranaense. Jogou no Bragantino, que jogou no Atlético Paranaense foi o Lucas Fasson, né? Jogou no Bragantino, ele esteve envolvido também, né, naquela operação do Ministério Público da Polícia Federal, envolvendo as manipulações dos jogos e tal. Depois ele foi emprestado ao Tigre, da Argentina, e aí emprestado para o Independiente e comprado pelo Independiente. Eles pagaram 3 milhões de euros pelo jogador, segundo o Globo Esporte. E aí agora o que eles estão pretendendo é lucrar com... Aparentemente, para você pagar 3 milhões de euros num zagueiro, o zagueiro deve ser bom, né? Agora, tinha que saber se ele foi inocentado aí desse possível envolvimento no esquema de aposta, né? Mas, como eu disse, né, gente? São tudo apostas, né? Mas é importante esse rejuvenescimento da zaga aí, é fundamental, porque o Inter é um grupo velho, um grupo que muitas vezes não aguenta fisicamente o jogo inteiro. Alguns jogadores a gente sabe que já começa o jogo que serão substituídos, como o Bruno Henrique, por exemplo. Então, é importante fazer esse rejuvenescimento do grupo, né? Ele, porque já teriam, ou estaria para chegar, uma proposta na casa dos 6 milhões de dólares. E isso o Inter não vai pagar, mas o Inter quer seduzir, vamos dizer assim, o jogador, de que voltando para o Brasil, num campeonato que ele conhece, num campeonato em que ele teve destaque aqui no Red Bull Bragantino, e que principalmente, né, sabe como funcionam as coisas aqui no Rio Grande do Sul, ou na região sul do Brasil, né, ele possa vir a se destacar. E aí, quem sabe, fazer uma transferência para a Itália, para a Europa como um todo, tá, ou para o mundo árabe, enfim. Tá, essa é inegável que hoje em dia o Campeonato Brasileiro é uma vitrine muito mais
interessante, muito maior do que o do campeonato argentino, que a gente sabe que o campeonato argentino é uma bagunça, as competições argentinas são uma bagunça, ninguém sabe de nada, tapetão pra todo lado, é uma confusão gigantesca, 30 times na Série A, sabe, jogo pra caramba, né, então é complicado, a vida lá no campeonato argentino é complicado, então o Brasil acaba se tornando uma vitrine muito mais interessante, né, quem sabe, 2 zagueiros já arrancado assim, pô, seria maravilhoso, gente. Aí é só fazer alguns ajustes ali, torcer para que esses zagueiros sejam bons jogadores e a coisa começa a melhorar para o nosso lado, não é mesmo? Bom, notícias do Inter de hoje era isso, né? Vamos lá no canal do Ernest, lá. Se você ainda não for inscrito no canal dele, vai lá, se inscreva, que ele está em busca dos 100 mil inscritos. Eu estou em busca do meu primeiro milheiro, né? Dos meus primeiros 1.000 inscritos. E vai lá, se inscreve no canal dele, lá ele está sempre trazendo informações importantes. Eu faço aquele apanhado de notícias que você sabe e trago as principais aqui para vocês. Hoje coincidiu dos dois serem do Ernest, né? Os 2 vídeos serem do Ernest, tá bom? Fico por aqui, volto a qualquer momento com mais um vídeo. Vou voltar aqui ver o jogo do Canadá com o Qatar, se ainda não acabou, porque o cara quebrou a perna lá, né? Loucura. Acidente de trabalho, né? É isso aí, fico por aqui, forte abraço, até mais. Tchau, tchau.